Queridos, vamos então dar início aí à nossa aula, né? Dando continuidade aí ao nosso curso básico de teologia do Instituto Bíblico Atos. É um prazer sempre estar com vocês todas as segundas-feiras, né? E nós temos aqui para hoje um assunto muito importante, né? Nós estamos em soteriologia, essa disciplina que é muito importante, trata da doutrina da salvação, e existem aspectos importantes. Então, os queridos alunos devem tirar as dúvidas. Se porventura não ficarem à vontade para tirarem as dúvidas aqui durante a nossa aula virtual, o nosso telefone sempre está disponível, tá certo? Bem como no grupo, se de repente achar que é um assunto de interesse geral, pode tirar a dúvida, nós estaremos sempre disponível. Pergunto se o áudio está bom, pessoal. Tem como dar um ok para mim, para poder aumentar a voz ou manter? Tá ok, né? Tá. Eu não quero Ok. falar muito alto. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos continuar, tá? Falando das consequências da morte de Cristo, né? Porque foi através da morte de Cristo que veio a nossa salvação, né? Então é importante salientar, sempre eu digo isso, você tem que saber que salvação é essa, salvar de quê, né? Porque você deve ser incluído ou foi incluído, aquele que aceitou Jesus já foi incluído nesse plano de salvação, né, promovido por Deus. Bom, nós estamos na justificação, tá? Então, para quem está com a apostila, é a página 98. Justificação, tá? Eu vou primeiro falar o que diz a apostila e depois eu vou simplificar para que vocês tenham uma ideia mais clara, entendeu? Uma linguagem mais simples possível, para que as dúvidas elas já sejam sanadas de imediato, tá bom? Mas se mesmo assim as dúvidas persistirem, vocês podem perguntar. Mas aqui diz o seguinte, que a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas a favor do pecador. Isso eu havia falado em algumas aulas anteriores, né? Falei da lei, né? Que a lei dizia que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado, ou a remoção, ou a retirada, né? Então, entenda o perdão dos pecados. Então, remissão é a mesma coisa de perdão, tá? Então, eu lembro que na última aula eu até, para simplificar, eu uso algumas linguagens, algumas figuras de linguagem, algumas parábolas, enfim, para facilitar o entendimento de você. E eu falei que a diferença, né, do sacrifício de Jesus, do sacrifício do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança, que Jesus veio trazer uma nova aliança entre nós e Deus. Então, existia a Antiga Aliança, e essa Antiga Aliança ela tinha a única forma do homem se comunicar com Deus era exatamente através do perdão, né, dos seus pecados, que eram feitos através de cerimoniais, né? E esses cerimoniais sempre tinham que vir com
o derramamento de sangue, porque sangue é a vida, né? E o pecado significava exatamente a morte. Então, para que o homem voltasse a ter vida, ele teria vida, que eu digo espiritual. Quando eu digo vida, é a capacidade do homem se relacionar com Deus, tá certo? Então, eu falei, até exemplifiquei, que é como você limpar um móvel, principalmente as mulheres, né? Limpar os móveis de uma casa, mas você sabe que daqui a 2 dias você vai ter que limpar novamente, porque aquela poeira ali vai voltar. Você não pode limpar um móvel, de repente aí uma mesa, e achar que aquela mesa vai permanecer limpa por um mês. Isso não acontece. Então, vai haver necessidade de se fazer uma nova limpeza. Então, assim era feita na antiga aliança. Era uma justificação temporária, né? Porque a justificação significa o seguinte: tinha que haver o cumprimento da lei. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então havia o derramamento de sangue, havia o cerimonial, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levava o pecado do povo, e ali havia a remissão temporária, vamos dizer assim, dos pecados, que permitia que o homem tornasse a se relacionar com Deus. Mas à medida que o homem, de repente, até mesmo no próprio dia, no mesmo dia ou no dia seguinte, o homem, o ser humano, poderia cometer pecado, e esse relacionamento com Deus, ele novamente ser frustrado. Mas na cruz, com a morte de Jesus, essa justificação, ela incluiu todos os nossos pecados, né? Ela pegou, fez uma justificação completa, justificou todos os nossos pecados definitivamente, certo? E nessa justificação foram incluídos o perdão, a adoção, a substituição vicária e a imputação, que é o que nós vamos ver, tá certo? Na remissão ou perdão, tá certo? É o resultado da morte de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, automaticamente houve o derramamento do seu sangue, e o derramamento do sangue de Cristo Jesus fez com que todos os nossos pecados fossem remidos, perdoados, retirados, tá certo? Então, essa dívida que havia foi paga. A lei foi cumprida definitivamente, né? Então, tinha que ser o Jesus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele não poderia ter falha. Ele, como homem, ele não teve pecado. Ele viveu entre nós aqui, quando digo entre nós seres humanos, se relacionou, teve relacionamento social com as pessoas, participou de festa de casamento, participou das aflições das pessoas, curou muitas pessoas, libertou muitas, enfim. E mesmo com todo esse relacionamento de homem, ele sendo homem, sendo ser humano, ele não pecou. Então, essa era uma das obrigatoriedades da lei. Não poderia ser um cordeiro com mácula, com mancha, com defeito. Por isso que Jesus, ele foi o nosso cordeiro pascal, que conseguiu
fazer com que a lei fosse cumprida na sua plenitude. E com isso, né, nessa justificação veio o perdão dos nossos pecados através da sua morte. Quando ele morreu, automaticamente houve o perdão dos nossos pecados. Tá certo? Houve também, nessa justificação, a adoção. Alguém quer estar falando? Alguém quer falar? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, a adoção, tá? Todos sabem, né? Existem filhos que são adotivos, né? Existe o sistema de adoção, ainda hoje. Eu posso chegar e, de repente, no orfanato ali, tem uma criança e adotar aquela criança, né? E aquela criança passa a ser meu filho, tá? Então, o interessante e coisa maravilhosa, né, coisa perfeita que Deus fez, é que quando Jesus Cristo ressuscitou, né, ele fez exatamente com que nós deixássemos de ser apenas criaturas para sermos filhos realmente, como era desde o início, quando Deus formou o homem e que o homem ainda não tinha conhecimento do pecado. Então, retornamos àquela condição de Adão antes de pecar, ou seja, a condição de filho, né? Então, nós fomos adotados, né? E aí passamos, aqui diz que, na apostila, que é o resultado da ressurreição de Cristo, né? Ou seja, a adoção é o resultado da ressurreição de Cristo e se dá por meio da imputação. Eu falei até com Iago, acho que foi Iago que perguntou na última aula sobre imputação, né? E, na verdade, houve, duas imputações aí ligadas à nossa disciplina, né? Primeiramente, foi em Adão, né? Quando Adão pecou, né? Esse pecado de Adão, ele contaminou toda a raça humana. Então, aquele pecado de Adão foi imputado a nós também, mesmo que nós não estivéssemos lá no momento em que Adão pecou, mas aquele pecado, ali Adão estava representando a raça humana. Então, nós, indiretamente, estávamos também com ele, com Adão, nesse processo, né, doloroso da chegada do pecado à vida, do relacionamento entre o homem e Deus. Então, foi imputado esse pecado a todos nós. Da mesma forma, quando Jesus foi lá e ressuscitou, ele também nos incluiu nessa morte. Ele nos incluiu, nós morremos juntamente com Cristo. É como se nós estivéssemos naquele momento que Jesus estava morrendo, nós também fomos sepultados juntamente com ele. E aí nós fomos adotados novamente, nós voltamos à condição de filhos, né? E não só filhos, herdeiros. Inclusive, aqui tem uma parte aqui na apostila, né, que a adoção, diz aqui que a adoção é imputada ao crente, certo? Deixa eu ver se eu encontro. Acho que é um pouco mais à frente. Tá aqui, é o tópico 11. Diz que a adoção é o ato judicial de Deus, resultado prático da regeneração, pelo qual ele declara seus filhos emancipados e herdeiros da vida eterna. Ou seja, nós fomos adotados, né?
e, ao mesmo tempo, passamos a ter os direitos de filhos. Então, isso é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, né? Inclusive, tem até um cântico que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É uma verdade, né? Nós passamos, quando aceitamos o sacrifício de Jesus por meio da fé, então, aquele sacrifício de Jesus, a sua morte, mas a sua ressurreição trouxe para cada um de nós a condição de ser filho de Deus. Filho de Deus com todos os direitos de filho. Quem tem filho aí, os alunos que têm filhos, sabem muito bem que os pais, toda aquela parte material que o pai ele consegue ao longo da vida, quando ele parte, vai embora, fica para os filhos, é herança dos filhos. Então, aquilo que é do pai é do filho. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento, que nós nos coloquemos nessa condição, na condição de filhos, né? Muitas vezes a gente percebe, devido a algumas palavras e até mesmo comportamentos de algumas pessoas, elas não conseguem se ver como filhos realmente de Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa se acha indigna, e realmente nós éramos indignos, nós não tínhamos condição de sermos filhos de Deus. Não são pelos nossos méritos, nós não temos méritos. Nós não temos a capacidade, pelas nossas próprias forças, de alcançar uma condição dessa, de ser chamado filho de Deus. Teria que ser pela graça. É um favor, é uma dádiva de Deus a quem não merecia. Na verdade, nós não merecíamos ser filhos de Deus, mas o amor que Deus tinha para com o ser humano, mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, Deus já estava programando uma restauração para que esse relacionamento de pai e filho voltasse. Todos entenderam até aí? Alguém tem alguma dúvida? Amém? Todo mundo calado. Então, vamos lá. Então, ficou entendido aí, então, pessoal? A remissão, o perdão dos pecados e também a adoção? Então, vamos para o tópico 12, a imputação. Ótimo. Beleza, pessoal. Vocês vão colocando aí, tá? Mesmo que, de repente, não tenha dúvida, coloque. Nós estamos entendendo. Para eu ir interagindo com vocês, não ficar apenas eu falando, tá certo? Mas vamos para o tópico 12, fala da imputação. Então, vou repetir, né? Adão imputou, né? Passou para a gente, né? Aquela carga negativa do pecado que ele cometeu. Porém, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, se por um homem pecado entrou no mundo e com ele a morte, através de um homem também, Jesus Cristo, ele trouxe com ele o quê? A vida. Então, a vida voltou, ou seja, o nosso relacionamento com Deus voltou graças
ao sacrifício de Jesus, tanto a sua morte como a sua ressurreição. E aí Jesus, quando ele foi para a cruz, ele imputou, tirou o pecado que era nosso e trouxe para ele. Ele fez uma transferência de dívida. Nós tínhamos uma dívida com a lei e ele pegou essa dívida que nós tínhamos com a lei e colocou na conta dele. É como se nós estivéssemos aqui, todos nós, com a conta no negativo, no cheque especial, de repente ali R$ 5.000 negativo. E chegasse uma pessoa, né, e pegasse, colocasse R$ 5.000 na conta de cada um de nós. E ali aqueles 5.000 negativos iria sumir. Então foi isso que Jesus fez. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com a lei. Existia a lei, não estava sendo cumprida definitivamente, por completo, e Jesus veio e pagou definitivamente. Isso nós lemos na carta aos Hebreus. Quem quiser entender melhor isso aí, leia a carta aos Hebreus, fala muito claramente, né, que da nova aliança, do que representou Jesus desde o princípio, juntamente com o Pai, ele sendo o nosso sumo sacerdote, enfim, fica muito claro, mostra claramente o sacrifício definitivo dele para com a nossa dívida. E a nossa dívida ela foi apagada. Amém? Mas vamos para o tópico 13, substituição. Substituição já está dizendo, pessoal, ou seja, quem que era para estar lá na cruz? Eu, você, cada um de nós. Porque estava ali um inocente. Jesus não tinha pecado nenhum. Quem tinha que estar ali na cruz, quem merecia a morte, éramos nós. E aí, houve a substituição. Jesus chegou e disse: Osimar, saia daí, eu vou morrer no seu lugar. Mário, saia daí, eu vou no seu lugar. Cada um de nós, ele foi dizendo nome por nome: saia daí que eu vou no seu lugar. E ele morreu em nosso lugar. Aquela morte estava reservada para os pecadores, que éramos nós. Ele que não tinha pecado, ele não tinha por que passar pelo que ele passou. Mas ele se despiu, né? Ele abriu mão ali dessa sua desse seu direito para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Como falaram aí? Alguém falou? Alguém falou aí? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, substituição era sim, assim como o sacrifício, com certeza. Tanto a morte, o sacrifício, enfim, a substituição é exatamente isso aí. Jesus Cristo no nosso lugar. Vamos, então... Essa palavra elas são bem similares, né? Para você absorver, né, professor? Imputação, eu tiro e ponho. É uma coisa que eu substituí. Não é a mesma... São palavras muito semelhantes, né? Uhum. Mas é importante que a gente estude cada uma delas
Porque tudo isso, no ato da morte e ressurreição de Jesus, né, todas essas ações, elas aconteceram simultaneamente, né? A substituição, né? A adoção de filhos. E o interessante é que é importante salientar, né? Que esse sacrifício foi feito para todos. E aí eu volto um pouquinho à questão do que nós discutimos um pouco na aula anterior, sobre a predestinação. Jesus morreu para alguns ou para todos? Alguém me responda, por favor. Para todos. Para todos. E se Que ele morreu para acreditarem todos, nele. exatamente, ele morreu para todos. Agora, todos vão ser salvos? Não. Só Não, os que porque... acreditarem nele. Exatamente. Então, o fato do sacrifício de Jesus ter trazido todos esses benefícios não quer dizer que todos os seres humanos serão salvos. Porém, ele fez esse sacrifício para todos. Por isso que a questão da predestinação, ela não se sustenta em você interpretar apenas como sendo um ato direto de Deus de escolher alguns para a salvação e outros para a perdição. Né? Eu prefiro interpretar que, pela onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, ele sabe quem vai aceitá-lo, o sacrifício de Jesus, quem vai aceitar o sacrifício de Jesus pela fé, e sabe também aqueles que não vão aceitar. Ele tem ciência disso, pela sua capacidade, né? Pelo seu atributo. Porém, a escolha é minha e é de todos nós, de cada um de vocês, de cada ser humano. Pastor, Escolhe onde quer passar a eternidade. Pois não? pastor, na realidade, para Deus não existe esse tempo de 15 anos. Para ele está no Cronos, né? E nós no Kairos. Ou nós no Cronos e ele no Kairos. O tempo para ele é tudo hoje. Para nós é que existe um começo e um fim. Exatamente. Eu estou falando, quando eu falei aí, eu falei apenas nesse nosso tempo, né? Esse tempo que nós conhecemos, porque o tempo de Deus, né, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, é o tempo de Deus que é totalmente diferente do nosso. Mas quando eu me refiro à questão de aceitar ou não, porque o tempo aceitável nosso, ele tem um tempo determinado. Qual é o tempo? É enquanto nós tivermos vida. O exemplo é o ladrão da cruz, né? Ele passou a vida toda dele fazendo coisas erradas, andando à margem da lei, porém, no último instante da vida dele, ali próximo da sua morte, ele resolveu se arrepender, né? E Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é esse tempo que eu me refiro. É esse tempo que eu estou me referindo, né? É esse tempo que muitas vezes para a gente ele é curto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, por isso que nós sempre falamos, né, quando nós levamos a palavra a alguém, não deixar para amanhã, né, aquilo que você pode fazer hoje. Se você pode aceitar Jesus hoje como seu Salvador, pedir perdão dos seus pecados e se incluir nessa salvação perfeita, que você faça hoje, não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais, né?
Enfim, essa é o tópico 13, né, da substituição. Tá? Nós vamos falar agora do tópico 14, que é a santificação. Né? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, né? Eu acho que é uma das coisas que a pessoa que não conhece a Cristo nem as Escrituras tem mais dificuldade Ô, de pastor, entender, pois não? na apostila, debaixo de substituição, tem mais 3 tópicos, A, B e C. Só um minuto. Ah, tá. Verdade. Verdade. Eu pulei aqui, tá certo. Então, vamos lá falar então? Então, dentro da substituição, né? Então, existe a perfeita encarnação, perfeita identificação e perfeita santidade. Então, vamos lá. Perfeita encarnação diz o seguinte, que deveria ter natureza humana completa para poder representar adequadamente a humanidade. Ou seja, aquela pessoa que fosse nos substituir para que o sacrifício fosse válido, teria que ter as nossas características. As nossas características. Por isso que Deus se fez homem. Por isso que Deus se fez homem e habitou entre nós seres humanos. Porque ele tinha que vir com a natureza humana para poder representar adequadamente cada um de nós. Entendido até aí a questão da encarnação, Deus vir em forma de homem, Jesus Cristo sendo homem e Deus, porque ele era o próprio Deus. Ele disse que eu e o Pai somos um. Nós sabemos, já estudamos sobre Trindade, eu acho que essa questão aí está bem clara, não precisa mais explicar. Enfim, a perfeita encarnação é essa, é que o ser que deveria nos substituir deveria ter as mesmas características de cada um de nós. Ficou claro isso aí? Perfeita identificação. Deveria ter uma profunda identificação com o sofrimento humano. Ou seja, Jesus ele passou fome, ele soube que sentiu dor, ele chorou. Então, esses sentimentos humanos, ele experimentou. Então, ele teve uma perfeita identificação com as nossas características, as características de cada um de nós, seres humanos. Então, ele chorou, sentiu dores, foi tentado, sentiu fome, sentiu sede. Então, a perfeita identificação é exatamente isso aí, ter as nossas características. E a perfeita santidade. Um homem comum não seria um bom representante da raça humana. O substituto deveria ser santo. Isso aqui eu prefiro explicar da seguinte forma. Lá no Velho Testamento, como é que tinha que ser o cordeiro? Alguém pode me responder? Ser perfeito e sem manchas. Tem que ser perfeito e sem manchas. Perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Tem mais alguém falando aí? De macumbaria, todo feitiço. Tem alguém falando aí? Bom, então, da mesma forma, porque eu sempre expliquei isso, que o Velho Testamento ele é exatamente um prenúncio do que iria acontecer lá na frente.
Então, aquele cordeiro que era sempre sacrificado e que existia uma preocupação para que ele fosse perfeito, não tivesse nenhuma falha, nenhuma mancha. Da mesma forma, Deus fez a obra de maneira tão perfeita de que até nesses detalhes Deus se preocupou. Então Jesus ele veio como forma de homem encarnado, ele veio com as nossas identificações, nossas características, sentindo dor, fome, sede, frio, calor, mas ao mesmo tempo ele foi perfeito. Ele não teve defeito nenhum, nenhuma mácula, né? Tem a questão do cordeiro existia na lei, né, que deveria ser macho, né, sem nenhum defeito. Essas eram as características principais daquele cordeiro que era utilizado para os cerimoniais de purificação lá no Velho Testamento, na dispensação da lei, tá certo? Então foram essas três características aí importantes: a perfeita encarnação, perfeita identificação e perfeita santidade, tá? Mas nós vamos falar aqui mais especificamente sobre santificação. E santificação, eu vou ler primeiro aqui o que tem na apostila e depois eu vou fazer algumas considerações importantes, tá certo? Diz aqui o seguinte, que a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele, Deus, liberta o pecador, justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Veja que Adão, ele, antes de conhecer o pecado, ele se relacionava com Deus diariamente. Deus vinha, né? Diz lá em Gênesis, que Deus vinha, né? Sempre no entardecer, a estar ali com aquele casal, Adão e Eva, e tinham ali, de repente, um relacionamento de amizade, de pai e filho, de conversa, né? Não existia o pecado. E o interessante é que naquele momento, enquanto eles não conheciam, não tinham conhecimento de pecado, eles foram feitos à imagem de Deus. Eles tinham exatamente as características de Deus, porque ali eles não conheciam o pecado, eles tinham as características de Deus, eram capazes de fazerem boas obras, fazer o bem, porque o mal não existia ainda para nenhum dos dois. Como para Deus também, né? Deus não se relaciona com o mal ou com o pecado, né? Deus abomina o pecado. E o pecado, a Bíblia diz que o pecado, nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a santificação, tá certo? É exatamente essa condição do homem se relacionar com Deus e praticar as obras que Deus quer que o homem pratique. Então, é impossível isso acontecer se não houver um processo de santificação, de separação, porque santo significa separado. Tá certo? A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós estamos indo de glória em glória até nós atingirmos a estatura de varão perfeito. Então, nós estamos em constante processo de santificação.
Hoje você tem capacidade de fazer boas obras, de externar ao mundo a natureza de Deus. Amanhã você tem que ter essa capacidade um pouco mais aperfeiçoada. Porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória. Tem que haver uma evolução e não um retrocesso. Ô, pastor, Então, pois não, querido. desculpa, eu entrei agora, um pouco atrasado, peço desculpa. É a aula de cristologia, não é isso? Soteriologia. Pronto, ok. Tá bom, obrigado, viu? Ok? Ok. É porque eu entrei agora, perdão, desculpa. Tudo bem, meu querido. Amém. Para você se situar, nós estamos na página 101, tá bom? Tá bom, Você está com a ok. apostila? Você está com a apostila aí? Ô, pastor, eu não tenho apostila não, irmão, não. Não tenho, não. Tá, mas de qualquer forma, tá? Nós estamos na página 101 falando da santificação, tá? Ok, Então, tá bom, obrigado, viu? Pode dar continuidade. tudo bem. Agradeço. Então, queridos, ser santo significa ser separado, não significa perfeição. Tá certo? Não significa perfeição, significa ser separado. Então, quando a palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santo, é na questão da separação, ou seja, separado do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O pecado, para a gente, tem que ser um acidente de percurso e tem que gerar dor em nós. É diferente daquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, que não aceitou a Jesus como Salvador e não está nesse processo de santificação, ele peca e nem sabe que pecou. Ele vai ali fazendo, para ele é comum, para ele é normal. Mas para a gente, aquilo que para alguém do mundo é normal, para aquele que está em processo de santificação, é algo que nos dói, nos machuca e gera em nós um arrependimento, gera em nós uma necessidade de mudança de atitude, mudança de direção. Então, esse arrependimento, ele, à medida que você vai na sua vida espiritual, experimentando essas adversidades, né? E você se arrepende, muda, melhora naquilo, em algo que você tinha mais dificuldade, aquilo ali muitas vezes demora um pouco mais para você vencer, mas você vai vencendo dia a dia. Esse é o processo de santificação, né? Então, resumindo, o que está dizendo aqui, que ele nos liberta. Nós não somos mais escravos, ou seja, nós não temos que pecar. Porque ser escravo, querido, é exatamente você, de repente, não querer fazer alguma coisa, mas algo externo te leva a fazer aquilo que você não quer fazer. E ser livre, ser santificado, significa você ter capacidade de dizer não ao pecado. Você ter a capacidade de dizer não ao pecado. Por mais que o pecado venha te atrair, você tem capacidade de dizer não. Mas aquele que não está em processo de santificação, ele não consegue dizer não ao pecado. E ele fala, como Paulo falou, antes de experimentar esse processo. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Mas
lá na frente, o mesmo Paulo diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entendeu que aquilo ali fazia parte de um passado e que Deus tinha para ele uma nova vida para viver, uma vida agora onde ele tinha capacidade de dizer não ao pecado e dizer sim às boas obras, aquilo que agrada a Deus, aquilo que está no coração de Deus. E esse é o processo de santificação. Alguém tem alguma dúvida em relação ao processo de santificação? Ô, pastor, Aí, quer dizer que o apóstolo Paulo, você citou esse texto agora, que ele disse que ele não queria fazer, ele fazia, não era isso? Isso. O Quer dizer bem que ele queria, o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele sabia que não era para fazer, esse ele fazia. Assim, questão assim, porque ele estava na carne e é um ser humano, né? Igual a nós, e pecava por acidente, é isso? Não, a questão é a seguinte, certo? Paulo, como todos nós, passamos por fases. Ok? Entendi. A fase, inclusive a própria palavra de Deus fala que, eu acho que o próprio Paulo disse, né, que leite vos dei a beber e não comida sólida. Isso do ponto de vista espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que existe um processo de maturidade espiritual. Hoje você chega, uma pessoa aceita Jesus hoje. Poxa, essa pessoa, ela recebeu toda essa gama de benefícios que nós falamos aqui, adoção, remissão, foi substituído na cruz, enfim, foi adotado por Deus. Tudo isso chegou para a vida dela. Mas essa mesma pessoa, ela se converteu hoje e ela precisa ser ensinada, conhecer a palavra, e a palavra é Deus, não é isso? Não é por isso que a gente diz a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então, essa pessoa vai começar a ouvir a voz de Deus através da palavra dele, ou através mesmo daqueles que Deus coloca para falar, né, para ser instrumento dele, e essa pessoa vai amadurecendo espiritualmente. Então, o que nós vemos é o seguinte, quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor dos cristãos. Né? Embora ele fosse letrado, mas Paulo, ele entendia muito da questão lá da lei. Da parte da graça, ele não entendia muita coisa. E ele começou a ser capacitado e entender a graça de Deus. E tudo indica que, quando ele falou isso, né, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia, isso estava mostrando que Paulo ali estava em processo de maturação espiritual. Entendi. Entender? Porque depois, eu acho que no capítulo 3, se eu não me engano, depois eu vou ver esse texto e coloco no grupo, tá? Para a gente ganhar tempo, que já está perto da gente terminar o nosso horário. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que ele lá na frente, Paulo disse, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele entendeu que já não havia mais nenhuma condenação. Ou seja, aquele peso que ele sentia, né,
por tentar fazer o bem, não conseguir fazer o bem, né? E o mal que ele fugia, ele fazia, isso aí denota uma escravidão. Isso é característica de escravidão. Então, ele ali estava em processo de amadurecimento espiritual. E por isso que lá na frente, com o amadurecimento, Deus foi trabalhando na vida de Paulo, foi preparando Paulo, e aí sim ele pôde dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele chegou também, abriu a sua boca para dizer: sede santo, como eu sou santo. Entendi, pastor. Viu? Então, veja que houve uma evolução, é isso que eu estou dizendo. Um processo, né? É um Teve um processo. Nós temos que Entendi. estar nesse processo. Nós temos que estar nesse processo. Eu não posso aceitar Jesus hoje, amanhã eu estou do mesmo jeito que eu estava no mundo, aí daqui a 5 anos eu estou do mesmo jeito que eu estava no mundo. Não, algo tem que mudar. Entendi. Tem que ter uma mudança, né? Tem que ter uma mudança. Porque a palavra de Deus diz que você se despiu do velho homem, você tirou a sua roupa do velho homem e colocou a roupa de um novo homem. Né? Entendi. Então, isso é um processo. É importante na medida... que se entenda isso. Isso aí, professor. Na medida que você vai se aprofundando na palavra de Deus e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, para dar direcionamento a nós, sabedoria, e nós, como é que se diz, se interessando na palavra de Deus, com sede na palavra de Deus, aí nós vai tendo um processo de amadurecimento, não é isso? Exatamente. E é isso aí, a busca da prática, né, é que vai fazer com que você amadureça nesse processo. Se esforçar. Exatamente. Não é só você tomar o conhecimento. Por exemplo, aqui nós estamos tomando conhecimento, estamos estudando. Mas existem coisas, né, existem preceitos que eles devem ser colocados em prática. E se você não colocar em prática, você apenas vai ser um intelectual, vai saber as coisas, o que tem na Bíblia, vai saber a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, vai ser um teólogo, mas você não vai ser um homem santo, um homem separado, porque você não está praticando. E aí é muito pior, com certeza, porque você sabe a verdade, mas não vive a verdade. Então você está numa situação pior do que aqueles que não conhecem. A palavra fala que é o servo inútil, não é isso? Esse texto, o servo inútil, a palavra de Deus fala. Sim. Eu acho que está dentro desse contexto aí, né? A pessoa que conhece a palavra, mas não coloca em prática, não é isso? Exatamente, porque você tenta imaginar, você tem um servo ou alguém que trabalha para você e, de repente, você explica para ele, já está contigo há 3 anos, e vamos supor que ele seja um jardineiro, né? E aí, quando você chega na sua casa, está lá a grama alta, entrando dentro de casa. Deu para entender? É mais ou menos por aí. Ou seja, é a pessoa saber, é um profissional, sabe o que tem que fazer, mas não faz, mas não pratica. É a mesma coisa a gente aqui. Não adianta a gente aqui estudar tudo isso e a gente não se esforçar no nosso dia a dia para buscar a prática. Entendi. Haverá momentos que a gente vai errar? Com certeza. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Agora, essa falha, ela deve doer em nós. Entendi. Tá certo? O pior sinal para um cristão é quando ele falha e ele não sente nada, não gera dor. Então, isso é um sinal ruim. É um sinal de que ele não está tendo mais sensibilidade espiritual. Então, ele erra e o Espírito Santo de Deus está falando com ele, mas ele não está tendo sensibilidade de entender
se arrepender, de sentir a dor. O pecado tem que doer em nós, para poder gerar mudança na nossa vida. Amém aí, queridos? Amém, Então, pastor. Obrigado. Amém. ficou claro aí? Nós ficamos hoje Amém. por aqui. São 9h01, né? Nós vamos ter agora a aula do pastor Mário. O pastor Mário está nativo aí? Tô aqui, Osimar. Vai ser o pastor Vitor agora. Eu vi.